Seja bem-vindo a mais um capítulo do audiolivro Spin Selling. Se você chegou agora e ainda não conferiu os capítulos anteriores, recomendo que acesse a playlist completa para entender o fundo dessa metodologia poderosa que transforma a forma como vendemos, principalmente em negociações complexas e de alto valor. Hoje, no capítulo 5, vamos aprofundar no conceito de benefícios e como utilizá-los estrategicamente em grandes vendas. Você já percebeu que, em vendas menores, basta destacar uma vantagem do seu produto para conquistar o cliente? Mas será que isso funcionará em negociações mais complexas? Aqui vamos entender por que simplesmente listar características e vantagens pode não ser o suficiente, e como estruturar uma abordagem que realmente impacta e convence clientes em decisões de alto nível. Então prepare-se para mais um capítulo essencial do Spin Selling. E se ainda não conferiu os anteriores, aproveite para acessar a playlist e acompanhar essa jornada completa. Agora, vamos ao conteúdo. Vimos no capítulo 4 como o modelo SPIN fornece um esquema sólido de sondagem para o estágio da investigação da visita. Neste capítulo, quero mostrar o que a pesquisa da Huthwaite descobriu sobre o estágio de demonstração de capacidade, características e benefícios. As formas clássicas de demonstrar capacidade. O treinamento e os livros de vendas têm dado muita atenção a métodos para demonstração de capacidade. Desde 1920, admite-se que algumas formas de apresentar soluções para os clientes são mais persuasivas que outras. Provavelmente qualquer pessoa que tenha passado por um programa de treinamento em vendas nos últimos 80 anos deve ter aprendido os termos características e benefícios como duas maneiras utilizadas para descrever seus produtos ou serviços. Todos estamos tão familiarizados com o conceito que raramente parece necessário explicar que características constituem dados sobre um produto e são pouco convincentes, enquanto os benefícios, que mostram como as características podem ajudar os clientes, são uma forma muito mais poderosa de descrever as capacidades. Se existe uma área de vendas na qual esperaríamos que nossa pesquisa apenas confirmasse a sabedoria convencional, seria esta: características e benefícios. Contudo, tivemos algumas surpresas. Os benefícios, da forma como provavelmente lhe ensinaram a usar, são ineficazes em vendas grandes e podem gerar uma resposta negativa do cliente. Além disso, até algo tão simples como definir um benefício é muito mais difícil do que parece. Antes de examinar nossas conclusões, vamos começar revendo algumas noções básicas. Características. Todos sabem o que são características. Elas são fatos, dados ou informações sobre um produto ou serviço. Exemplos típicos incluem: esse sistema tem 512 KB de armazenamento em buffer. Existem 4 estágios de controle de exposição. Nossos consultores têm formação em psicologia educacional. As características, como os autores têm observado desde 1920, são pouco convincentes. Por fornecerem fatos neutros, elas não ajudam muito nas apresentações de venda. Por outro lado, o consenso dos escritores é que elas também não prejudicam. Exemplos de características. Isso custa $15.000. O prazo de entrega é de 5 semanas. Temos 2 máquinas nesta faixa. O que a pesquisa mostra? Através da análise de características utilizadas em 18.000 visitas de vendas, descobrimos o seguinte: em média, o nível de características é um pouco maior em visitas sem sucesso, aquelas que levam a continuações ou recusas. Mas essa diferença é pequena o suficiente para concluirmos que a sabedoria convencional está certa. As características são neutras. Elas não ajudam a visita, mas também não a prejudicam. Em vendas pequenas, há um relacionamento levemente positivo entre o uso das características e o sucesso da visita. Ou seja, visitas que tratam um pouco mais de características têm maior probabilidade de resultar em pedidos ou avanços. Essa relação não é verdadeira em vendas maiores. Em vendas maiores, as características têm um efeito negativo quando usadas no início da visita e um efeito neutro quando usadas mais adiante.
Os usuários respondem de maneira mais positiva às características do que os tomadores de decisão. Ao longo de ciclos de vendas de produtos técnicos muito complexos, os clientes algumas vezes desenvolvem um apetite por características. Quando isso acontece, o cliente demanda muitos detalhes do produto e pode responder positivamente às características. É nesse estágio do ciclo de vendas que especialistas técnicos, analistas de sistemas e outros funcionários de suporte a vendas frequentemente têm um impacto positivo sobre o cliente. Também descobrimos algumas relações curiosas entre o uso das características e o tipo de resposta dos clientes, que exploraremos no próximo capítulo. Mas, de modo geral, nosso trabalho confirmou o que os escritores dizem há 50 anos. Características são declarações de baixo impacto que pouco ajudam a venda. É melhor utilizar benefícios do que características. O que é um benefício? Nossos problemas começaram quando passamos a investigar os benefícios. Enquanto todos concordam com a definição de características, os autores de livros de vendas não parecem ter a mesma definição de benefício. Aqui estão algumas das várias definições que encontramos durante um mês intenso de pesquisa. Um benefício mostra como uma característica pode ajudar um cliente. Um benefício deve trazer economia de custo para o comprador. Um benefício é qualquer afirmação que atenda a uma necessidade. Um benefício deve apelar para as necessidades do ego pessoal do comprador e não para necessidades organizacionais ou departamentais. Um benefício deve ser algo que você possa oferecer e seus concorrentes não. Um benefício dá um motivo para comprar. No próximo capítulo, vamos explorar como os benefícios realmente influenciam o processo de vendas e como usá-los de forma eficaz. Existem mais. Algumas definições enfatizam aspectos financeiros e outras se concentram no apelo pessoal. Outras aceitam qualquer elaboração de uma característica, como explicar de que forma ela pode ser utilizada. Minha favorita era a de um gerente de vendas da Honeywell que me disse: um benefício é qualquer coisa que você diz a um cliente que seja mais inteligente do que uma característica. Qual definição está correta? Como podemos apontar qual dessas definições é melhor do que as outras? Existe apenas um teste válido. A melhor dessas definições rivais é aquela que tem o impacto mais positivo nos clientes. Desses tipos de benefícios, há algum que ocorre com mais frequência do que outros em visitas bem-sucedidas? Nossa equipe de pesquisa se organizou para testar isso, observando visitas de vendas que foram bem-sucedidas e contando com que frequência os diferentes tipos de benefícios eram utilizados nas visitas bem-sucedidas e nas visitas que fracassaram. Depois desse teste inicial com meia dúzia de definições diferentes, escolhemos duas para o nosso teste de pesquisa mais importante: benefício. Tipo A. Esse tipo mostra como um produto ou serviço pode ser usado ou pode ajudar o cliente. Benefício. Tipo B. Esse tipo mostra como um produto ou serviço atende a necessidades explícitas expressas pelos clientes. Escolhemos a definição tipo A, porque era a mais utilizada nos programas de treinamento de vendas. A maioria dos leitores deste livro aprendeu a usar o benefício tipo A. Em contrapartida, o benefício tipo B era nossa definição pessoal. Nós a escolhemos depois de observar centenas de vendedores eficientes em vendas grandes e analisar os tipos de afirmações sobre produtos feitas por eles a seus clientes. À primeira vista, essas duas definições de benefício parecem muito similares. No entanto, seu efeito sobre os clientes é acentuadamente diferente, então vale a pena analisar como elas divergem. Por exemplo, suponha que eu esteja lhe vendendo um programa de computador e diga: eu presumo que você queira um programa de 32 bits, como o da nossa máquina Suprox, porque se você precisar fazer gráficos, ela será significativamente mais rápida. Fiz uma declaração tipo A ou tipo B. Ela não pode ser tipo B, pois supus que você queira gráficos mais rápidos. Você não expressou realmente uma necessidade por gráficos, muito menos pelos mais rápidos. Veja outro exemplo. Você me diz que seu computador atual tem um problema de confiabilidade.
Se eu respondo, por utilizar uma nova geração de componentes de alta confiabilidade, nosso computador Suprox pode solucionar seu problema atual de confiabilidade. Que tipo de declaração é essa? Dessa vez, você certamente expressou uma necessidade. Você me disse que sua máquina atual não é confiável. Contudo, expressou uma necessidade explícita? Não. Dizer que seu computador atual tem um problema de confiabilidade é uma necessidade implícita, um problema, uma dificuldade ou uma insatisfação. Assim, minha declaração vem ao encontro de uma necessidade implícita e não de uma necessidade explícita. Mais uma vez, deveríamos classificar isso como benefício tipo A e não tipo B. Qual é a importância dessa diferença? Em nosso teste de pesquisa, descobrimos que o benefício tipo A está fortemente relacionado ao sucesso em vendas pequenas, mas tem fraca relação com o sucesso em vendas grandes. Nós veremos o porquê mais adiante neste capítulo. Em contraste, o benefício tipo B está fortemente relacionado ao sucesso tanto em vendas grandes quanto em pequenas. Eu não sei sua opinião, mas pessoalmente acho difícil lembrar qual é qual quando alguma coisa é rotulada de A ou B. Eu não sou o único que acha confuso se referir aos benefícios tipo A ou tipo B. Por isso decidimos que seria melhor evitar dificuldades futuras adotando nomes mais descritivos no lugar de A e B. Chamamos o benefício tipo A de vantagem. E para o benefício tipo B, por ser tão fortemente relacionado ao sucesso, mantivemos o nome benefício dessa forma. O que surgiu da nossa pesquisa são 3 tipos de afirmações, ou comportamentos, que podem ser utilizadas para demonstrar a capacidade. É importante lembrar que, se alguém passou por um treinamento de vendas nos últimos 20 anos, provavelmente aprendeu a usar muitos benefícios tipo A, ou vantagens. Mas as vantagens têm mais impacto em vendas mais simples do que em vendas grandes, que são o assunto deste livro. Talvez alguém confunda a definição de benefício mencionada aqui com as definições que aprendeu antes. Muitos vendedores com quem trabalhei não gostam de discutir definições, e eu não os culpo. Porém, nesse caso, as definições são de importância vital. Por exemplo, o estudo de produtividade da Motorola no Canadá, descrito no apêndice A, mostra que os vendedores que usaram benefícios em vez de vantagens aumentaram em 27% o volume de vendas em dólar. Isso não é pouco. Quando a definição deriva da escolha das afirmações que têm o maior impacto sobre os clientes, então não estamos apenas brincando com palavras. Uma vez que as diferenças entre características, vantagens e benefícios são tão importantes, eu gostaria de lhe dar uma chance de testar sua compreensão efetuando o teste abaixo. Veja se você consegue escolher quais das 10 descrições de produtos apresentam características, vantagens ou benefícios. Depois, confira suas respostas com as dadas no final deste capítulo. Para entender melhor a tabela apresentada, considere o seguinte: características são informações sobre o produto, como dados técnicos, funcionalidades ou detalhes específicos. Elas têm um impacto ligeiramente positivo em vendas pequenas, mas em vendas grandes, seu efeito pode ser neutro ou até negativo, pois não estabelecem uma conexão direta com as necessidades do cliente. Vantagens, benefício tipo A, explicam como o produto ou serviço pode ser utilizado para ajudar o cliente. Tem um impacto positivo em vendas pequenas e um impacto ligeiramente positivo em vendas grandes. No entanto, não garantem necessariamente uma relação forte com as necessidades específicas do cliente. Benefícios, benefício tipo B, relacionam diretamente o produto ou serviço às necessidades explícitas do cliente. Seu impacto é muito positivo tanto em vendas pequenas quanto em vendas grandes, pois mostram claramente como o que está sendo oferecido resolve um problema ou atende a uma necessidade real do cliente. Vantagens, benefício tipo A. Isso significa que é mais barato para operar, é mais silencioso do que a máquina do concorrente. A alimentação automática economizará tempo. Mostra como um produto ou serviço pode ser usado ou ajudar o cliente.
Pesquisa sobre vantagens. Tem um efeito positivo nas vendas pequenas, mas pouco efeito nas vendas maiores. Tem pouco impacto na fase final do ciclo de vendas. Isso é uma característica, uma vantagem ou um benefício. Vendedor. Uma outra coisa sobre o sistema é que ele tem um estabilizador de tensão. Comprador. E o que isso faz? Vendedor. Ele protege contra picos de energia elétrica, assim você não perderá informações valiosas caso haja flutuação de tensão. Comprador. Isso não é necessário aqui. Este prédio é equipado para uso científico, por isso já possui um sistema de proteção de tensão instalado. Vendedor. Mas tenho certeza de que você achará útil uma memória de backup. Isso significa que caso haja um erro operacional e seus arquivos principais sejam excluídos, você sempre terá um backup automático. Assim, nunca correrá o risco de perder dados importantes. Comprador. E quanto custa essa configuração? Vendedor. O sistema básico custa $78 mil. Comprador. Ele é compatível com nosso leitor óptico? Vendedor. Sim, você conseguirá ler seus dados atuais sem precisar de conversão. Se quiser acessar os dados diretamente na memória, poderá fazer isso. Comprador. Isso é bom. E sobre as margens de erro? Preciso de uma precisão de pelo menos um erro a cada 100 mil. Vendedor. Então você ficará satisfeito em saber que o sistema tem uma menor das margens de erro do mercado, menos de um erro a cada 1,5 milhão, ou que atende perfeitamente às suas necessidades. Comprador. Bom. Fornecedor. E devido à baixa margem de erro, você também pode usar o sistema para reprocessar e validar dados de outras fontes, economizando o custo de um processo de validação separado. Comprador. Não tenho certeza disso. Temos outras questões de segurança sobre validação de dados, o que significa que não pensamos usar dados de outras fontes. Vendedor. Em matéria de segurança, esse sistema tem 8 níveis de transferência incorporada. Comprador. Eles podem ser definidos pelo usuário. Vendedor. Em 5 níveis. Os outros 3 são randomizados ou baseados no tempo. Comprador. Baseados no tempo. Vendedor. Sim. A grande vantagem de um sistema baseado no tempo para uma organização como a sua é que ele pode aplicar códigos simultâneos e automaticamente entre as unidades operacionais. Isso significa que seus operadores não precisam memorizar novos códigos e, ao mesmo tempo, torna-se quase impossível que hackers invadam o sistema. Agora que você está familiarizado com a forma especial com que utilizamos os termos vantagens e benefícios, vamos analisar as evidências da pesquisa com mais detalhes. Os impactos relativos de características, vantagens e benefícios. Afirmamos que as vantagens, declarações que mostram como um produto pode ser utilizado ou pode ajudar o cliente, têm muito mais impacto em vendas pequenas do que em grandes. Mas por quê? Parece estranho que seu impacto seja menor nas vendas maiores. A resposta está nos conceitos discutidos no capítulo 4 sobre vendas simples. Vimos que é possível ser bem-sucedido em vendas pequenas, utilizando perguntas de situação e perguntas de problema para descobrir necessidades implícitas e, em seguida, oferecer soluções. Mas quais seriam essas soluções em termos de características, vantagens e benefícios? Eles não são benefícios, pois, como vimos, um vendedor só pode oferecer um benefício se estiver atendendo a uma necessidade explícita expressa pelo cliente. Como nesse caso estamos lidando com necessidades implícitas, as soluções oferecidas são características ou vantagens. No entanto, já vimos que oferecer soluções para necessidades implícitas não é eficaz em vendas maiores. Assim, o uso de características e vantagens, que pode funcionar muito bem em vendas pequenas, provavelmente se torna ineficiente conforme o tamanho da venda aumenta. Perguntas de situação. Estabelecem informações básicas. Deixem as perguntas do problema. Perguntas do problema. Abordam dificuldades e insatisfações. Identificam necessidades implícitas. Necessidades implícitas.
representam problemas que um produto pode resolver. São solucionadas por meio da oferta de soluções e capacidades. Demonstração da solução. Mostra como o vendedor pode atender às necessidades implícitas. Isso pode explicar por que a nossa pesquisa descobriu que os benefícios são muito mais poderosos em vendas maiores. Para oferecer um benefício, é preciso ter uma necessidade explícita. Contudo, para obter a necessidade explícita, normalmente é necessário desenvolvê-la a partir de uma necessidade implícita, usando perguntas de implicação e de necessidade de solução. O uso dos benefícios, como os definimos, não pode estar separado da forma com que as necessidades são desenvolvidas. Quando meus colegas e eu, na Hutwait, conduzimos programas de treinamento, frequentemente nos pedem orientações sobre como usar mais benefícios. Nossa resposta é simples: faça um bom trabalho no desenvolvimento de necessidades explícitas e os benefícios surgirão naturalmente. Se alguém conseguir que um cliente diga, "Eu quero isso", não será difícil oferecer um benefício, respondendo, "Nós podemos lhe oferecer isso". Benefícios. Benefícios tipo B. Mostram como um produto ou serviço atende a uma necessidade explícita expressa pelo cliente. Pesquisas mostram que os benefícios têm um efeito extremamente positivo em vendas de todos os tamanhos. São as afirmações mais poderosas que você pode fazer em vendas maiores. Benefícios. Benefícios tipo B. Benefícios e visitas bem-sucedidas. Um dos nossos primeiros estudos que confirmou o poder dos benefícios foi realizado em várias empresas de alta tecnologia da Europa e da América do Norte. Comparamos o nível dos benefícios em 5.000 visitas e o resultado de cada uma. Descobrimos que os benefícios, lembrando que nossa definição de benefício é uma afirmação que mostra como é possível atender a uma necessidade explícita expressa, eram significativamente mais altos em visitas que geravam pedidos e avanços. Em contraste, o nível de vantagens, que mostra como um produto pode ajudar ou ser utilizado, o que muitos de nós aprendemos a chamar de benefícios, não era significativamente diferente em visitas bem ou mal sucedidas. As visitas foram divididas em pedidos. Visitas que conseguiram um pedido assinado, 9,2 avanços. Visitas que produziram ações que levaram a venda a um estágio mais próximo de uma decisão, 6,3 continuações. Visitas que levaram a um novo encontro, mas sem um comprometimento garantido para a ação, 3,8 não vendas. Visitas que não resultaram em ação ou em novos compromissos, 2,6 características, vantagens e benefícios em vendas de ciclo longo. Uma das descobertas curiosas da nossa pesquisa foi que os impactos das características, das vantagens e dos benefícios sobre o cliente não são similares durante todo o ciclo de vendas. Estávamos trabalhando com uma das empresas líderes de informática do mundo, e parte da nossa investigação envolvia medir os efeitos dos comportamentos de venda em diferentes momentos do ciclo de vendas. A média do ciclo de vendas dessa organização era de 7,8 visitas. Os pesquisadores da empresa, trabalhando com a Hutwait, acompanharam vendedores em visitas em diferentes momentos do ciclo. Eles observaram a frequência com que cada vendedor utilizava características, vantagens e benefícios, e depois compararam esses dados com o resultado de cada visita. Para ser técnico por um momento, o eixo vertical do gráfico na figura 5.8 mostra realmente o nível de significância de cada comportamento medido por uma bateria de testes não paramétricos. Em termos mais simples, quanto mais alta for a coluna correspondente a um comportamento no eixo vertical, maior a probabilidade de ele ajudar a vender. O gráfico mostra que as características tiveram um baixo impacto sobre o cliente durante todo o ciclo de vendas. Os benefícios, por outro lado, tiveram um impacto maior sempre que foram usados. As vantagens tiveram um comportamento incomum. Descobrimos que, no início do ciclo, especialmente na primeira visita, as vantagens apresentaram uma relação estatística moderadamente boa com o sucesso da visita. Isso significa que as vantagens tiveram um impacto positivo sobre os clientes. Durante a primeira visita,
Os vendedores que usaram muitas vantagens estavam mais propensos a conseguir um avanço em vez de uma continuação ou não venda. No entanto, conforme o ciclo avançava, as vantagens tiveram um efeito decrescente sobre o cliente, até que, quando o final do ciclo se aproximou, elas não eram mais poderosas do que as características. Por que as vantagens se desgastam? Para ser honesto, não sei com certeza por que as vantagens são mais efetivas no início do ciclo do que no final. É uma daquelas descobertas que a equipe de pesquisa da Huthwaite ainda discute sempre que nos reunimos. Talvez seja porque, em um primeiro encontro, o cliente espera ouvir sobre o produto, em vez de discutir necessidades. Tenho certeza de que muitas vezes você visitou clientes que iniciam a conversa dizendo: "Agora me diga tudo sobre este seu produto." Já tive clientes que não querem discutir necessidades, até saberem mais sobre o que você tem a oferecer. Outra possibilidade é que muitos vendedores que falam logo das vantagens fazem isso porque têm uma visão positiva de seus produtos. Mal podem esperar para começar a falar de soluções. No curto prazo, seu entusiasmo os impulsiona, pelo menos até onde o cliente concorda em passar para a etapa seguinte no ciclo de venda. Entretanto, se continuam com uma abordagem centrada no produto, à medida que o ciclo progride, não estão reagindo às necessidades do cliente e, portanto, tornam-se menos eficazes. Uma terceira possibilidade é que as vantagens, como vimos anteriormente, são esquecidas logo após a visita. Em consequência, seu efeito é temporário. Em contrapartida, os benefícios continuam a ter um impacto entre as visitas, porque sua ligação com as necessidades explícitas ajuda os clientes a se lembrarem delas. Seja qual for a razão, estou certo de que você já viu esse fenômeno em ação na sua empresa. Um exemplo típico é o indivíduo insistente e agressivo que está muito mais interessado na venda do produto do que em atender às necessidades do cliente. Com frequência, esse tipo de pessoa terá muito sucesso nos primeiros estágios da venda. Tenho certeza de que já ouviu, assim como eu, histórias de pessoas que acabaram de ter um primeiro encontro com um novo cliente e o impressionaram bastante pela forma como expuseram o produto e mostraram como este poderia resolver todos os problemas do cliente. Mas quantos desses inícios promissores se transformaram em pedidos? Menos do que se poderia esperar. E uma razão muito provável é que o estilo do vendedor de destacar muitas vantagens ajudou no início do ciclo, mas se desgastou à medida que a venda progrediu. Porém, seja qual for a explicação, a pesquisa nos dá uma mensagem simples, mas importante. Nunca compensa oferecer uma vantagem se não for possível avançar um pouco mais e oferecer um benefício. Vendas de novos produtos. Há uma área da demonstração de capacidade que geralmente é mal conduzida, mesmo por vendedores experientes. Essa é uma área vital para o sucesso da maioria das organizações e uma fonte permanente de frustração e desapontamento para o gerenciamento sênior. Estou falando do lançamento de novos produtos. Várias vezes, a direção pede a meus colegas na Huthwaite e a mim para ajudarmos a explicar por que um novo produto não atingiu a meta inicial de vendas. O que há de errado? Eles perguntam. Estávamos certos de que nossas projeções eram realistas. No entanto, agora, 6 meses após o lançamento, não atingimos nem 50% do planejado. Será o produto? Será a força de vendas? O que está acontecendo? Dos vários lançamentos de produto que estudamos, surge um dado constante. A maior causa de fracos resultados no início da vida de um produto pode ser explicada em termos de características, vantagens e benefícios. A abordagem do estardalhaço. Quando um produto é novo, como o marketing costuma apresentá-lo à equipe de vendas? O pessoal de marketing reúne os vendedores e lhes comunica que um novo produto incrível está chegando. Explicam todas as características e vantagens, fazendo muito alarde. E o que o pessoal de vendas faz? Eles ficam entusiasmados com o produto e saem por aí para vendê-lo. Quando estão na frente dos clientes, como se comportam? Falam sobre o produto exatamente da mesma forma que ouviram sobre ele. Em vez de fazerem perguntas para desenvolver necessidades, falam logo das características e vantagens do novo produto. Dados compilados de inúmeros lançamentos de produto.
Como se pode ver, o número médio de características e vantagens apresentadas quando se vendem novos produtos é mais de 3 vezes o nível observado na venda de produtos já estabelecidos. As evidências sugerem que a atenção dos vendedores está muito mais voltada para o produto do que para seus clientes. Para ser franco, eu mesmo já fiz isso, e você provavelmente também. Sempre que a Hutwait lança um novo produto, todos nós ficamos interessados e entusiasmados, e mal podemos esperar para contar a nossos clientes. E como tantas outras empresas, não entendíamos por que, apesar de nosso entusiasmo, não estávamos vendendo. Agora sabemos que é exatamente por causa do nosso entusiasmo. Nosso entusiasmo nos leva a nos centrarmos no produto e a apresentarmos características e vantagens. Como vimos neste capítulo, esta não é uma estratégia eficiente para grandes vendas. Abordagem de solução de problemas. Tivemos uma oportunidade interessante de testar se algo tão simples quanto o excesso de características e vantagens poderia explicar o lento crescimento das vendas de novos produtos. Uma empresa importante na área médica nos convidou para realizar um experimento com o lançamento de um de seus novos produtos. O produto era um equipamento sofisticado e caro para diagnóstico, claramente na categoria de vendas complexas. A máquina foi lançada para a maioria da equipe de vendas da maneira convencional. Uma apresentação detalhada de suas características e vantagens pela equipe de marketing. Mas tivemos permissão para testá-lo de modo diferente com um pequeno grupo experimental de vendedores. Em vez de mostrar o produto a eles e descrever suas características e vantagens, nem sequer deixamos que vissem o que estariam vendendo. Isso não é importante, explicamos. O importante é que esta máquina deve resolver problemas para os médicos que a usam. Então, enumeramos os problemas que a máquina resolvia e as necessidades que ela atendia. Finalmente, nosso grupo fez uma lista de possíveis clientes nos quais esses problemas poderiam existir, juntamente com perguntas estratégicas que fariam ao visitá-los. Ao lançar o produto em termos dos problemas que ele resolvia, conseguimos desviar a atenção do grupo experimental do produto e focá-los nas necessidades do cliente. A prova de que essa foi uma estratégia eficaz está nos resultados de vendas. Nosso grupo obteve, em média, um nível de vendas 54% mais alto que o restante da força de vendas durante o primeiro ano do produto. Essa pesquisa também me deu uma explicação para algo que me intrigava havia anos. Algumas das pessoas com melhores desempenhos na venda de novos produtos são justamente as que menos acreditam em lançamentos exagerados. Empresas que baseiam seus lançamentos na explicação dos problemas que o produto resolve e na formulação de perguntas para identificar e desenvolver esses problemas obtêm resultados significativamente melhores. Esse método provou ser um dos mais bem-sucedidos para acelerar a curva de crescimento das vendas de novos produtos, demonstrando a capacidade com eficiência. Quais são as mensagens fundamentais neste capítulo que o ajudarão a demonstrar sua capacidade em vendas maiores de modo mais eficaz? Destaco 3 pontos práticos principais. Não demonstre capacidades logo no início da visita. Em vendas menores, é possível identificar um problema e ir direto às vantagens de como resolvê-lo. Mas isso não funciona bem em vendas maiores. É essencial desenvolver necessidades explícitas antes de oferecer soluções, utilizando perguntas de implicação e de necessidade de solução. Apresentar capacidades cedo demais é um dos erros mais comuns em grandes contas. Isso se torna ainda mais difícil porque muitos clientes incentivam a apresentação de soluções sem fornecer informações sobre suas necessidades. Muitas vezes, dizem, basta vir e fazer uma apresentação sobre seu produto, e decidiremos se ele atende às nossas necessidades. Se você for forçado a fazer apresentações de características e vantagens no início do ciclo de vendas, tente sempre agendar uma pré-reunião com uma pessoa-chave na conta para identificar necessidades. Assim, sua apresentação incluirá pelo menos alguns benefícios reais. Cuidado com as vantagens. A maior parte do treinamento de vendas, por se basear em modelos voltados para vendas menores, incentiva declarações sobre vantagens. Para complicar ainda mais,
O termo usado para essas afirmações é benefícios. Não se deixe enganar por treinamentos anteriores. Em vendas maiores, as declarações mais eficazes são aquelas que demonstram que você atende a necessidades explícitas. Não ache que está oferecendo muitos benefícios se não identificar e atender a essas necessidades explícitas. Cuidado ao vender produtos novos. Quase sempre apresentamos muitas características e vantagens ao vender produtos novos. Evite isso. Antes de tudo, pergunte-se: que problemas esse produto resolve? Ao entender os problemas que ele soluciona, você pode planejar perguntas SPIN para desenvolver necessidades explícitas. Experimente. Você será muito mais eficiente. Respostas. Tipos de declarações sobre produtos característica. Estabilizador de voltagem é um dado sobre o sistema. A frase não explica como o estabilizador pode ser usado ou ajudar o cliente. Vantagem. Mostra como a característica pode ser usada ou beneficiar o cliente, mas não é um benefício porque o cliente não expressou uma necessidade explícita de um estabilizador. Vantagem. A frase mostra como a memória de backup pode ser usada ou ajudar o cliente. No entanto, sem evidência de que o cliente expressou necessidade explícita, não pode ser considerado um benefício. Característica. Frases sobre custo são apenas informações sobre o produto classificadas como características. Benefício. O cliente expressou uma necessidade explícita. Preciso ser capaz de ler dados da fonte direto da memória. O vendedor demonstra como seu produto atende a essa necessidade. Benefício. O comprador declarou uma necessidade explícita, uma taxa de erro menor que 1 em 100.000. O vendedor prova que seu produto atende à exigência. Vantagem. O vendedor mostra outra maneira pela qual uma baixa taxa de erro pode ajudar o cliente. Entretanto, como a próxima declaração do cliente demonstra, isso não atende a uma necessidade direta. Característica. Apenas um dado sobre o produto. Característica. Mais um dado sobre o produto. Vantagem. O vendedor explica como a codificação com base no tempo pode ser usada para ajudar o cliente. Com essas estratégias, você poderá estruturar suas vendas de forma mais eficaz, atendendo melhor às necessidades reais dos clientes e obtendo melhores resultados. Chegamos ao fim de mais um capítulo do Spin Selling, e agora você tem um entendimento mais claro sobre como oferecer benefícios de forma estratégica em grandes vendas. Como vimos, simplesmente apresentar características e vantagens do produto não é suficiente. É essencial conectar sua solução às necessidades explícitas do cliente para que ele um verdadeiro valor em sua proposta. Se este capítulo trouxe insights valiosos para você, imagine o impacto de aplicar todo o conhecimento do Spin Selling em suas negociações. E se você ainda não viu os capítulos anteriores, não perca a oportunidade de conferir a playlist completa e aprofundar seu aprendizado. No próximo capítulo, continuaremos explorando técnicas para transformar suas vendas e elevar seus resultados. Então, não se esqueça de curtir, se inscreva e ative as notificações para não perder nada. Nos vemos no próximo episódio.